Deixa eu chamar os nossos brabos, nossa dupla de analistas do Radar. Obrigada, Anitta. Temos Vitória Bel e Ander Porcela por aqui para conversar com a gente ao longo do jornal. E seguimos acompanhando também as investigações em relação a Banco Master, né? Vamos falar sobre o Banco Central, que afastou 2 diretores do Departamento de Supervisão Bancária para apurar se houve omissão durante fiscalização do Banco Master. Temos então os nomes: Beline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza entregaram os cargos, gente, após pedido do presidente da instituição, Gabriel Galípolo. Vou começar com a Vitória Bel. Vicky, bem-vinda. Ótima quinta-feira para você. Traz para a gente o que você apurou sobre essas informações e também o que significa, né? Qual é o peso para as investigações que a gente acompanha até agora. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente no SBT News. Pois é, essa sindicância que o Banco Central decidiu abrir, isso aconteceu no final do ano passado, um pouco depois da liquidação do Banco Master. De acordo ali com integrantes do Banco Central, próximos ao presidente Gabriel Galípolo, houve essa decisão de começar a fazer uma investigação interna do Banco Central, justamente para apurar se houve alguma omissão durante todo o processo, desde a compra do Banco Master por Daniel Vorcaro, que antes de se tornar Master era o Banco Máxima. Daniel Vorcaro comprou, tornou ele Banco Master e desde então está sob a responsabilidade do Banco Central a fiscalização e apuração das operações desse banco, assim como outros. Então, esse processo agora no Banco Central quer tentar entender se houve uma omissão de diretores, chefes do Banco Central de não fazerem corretamente a fiscalização e, por isso, chegou nesse ponto o Banco Master, ou se ainda houve alguma colaboração dentro do Banco Central para que as operações de Daniel Vorcaro seguissem à frente. Você mencionou esses 2 nomes, eles eram chefes do Departamento de Supervisão, que justamente trabalha na fiscalização das operações bancárias, vendo se o banco realmente tem solidez, se o banco consegue continuar operando, se tem liquidez, também é outro ponto importante. Então, esse afastamento foi definido pelo Banco Central como uma forma, eles não são acusados de nada por enquanto, mas foi uma forma do Banco Central de afastar os chefes para que eles possam ver e analisar melhor o que aconteceu naquele departamento, por que as fraudes do Banco Master não foram descobertas antes dos problemas aumentarem ou estourarem, ou até mesmo antes até do Banco Regional de Brasília demonstrar interesse em comprar o Banco Master no início do ano passado. Então, esses afastamentos foram noticiados hoje, mas a investigação já tem início desde o ano passado, portanto, sob o comando de Gabriel Galípolo. Roberta. Oi, Ander Porcela, chega na conversa também, um ótimo dia para você. Há toda uma discussão se houve demora por parte do Banco Central para detectar o aumento das operações de risco do Banco Master, que inclusive operava com valores, né, de renda maiores do que o mercado. E agora a gente vê essa abertura de uma sindicância aberta pelo presidente Gabriel Galípolo. Qual que é a sua análise e como é que isso impacta também a imagem do próprio Banco Central? Roberta, bom dia para você, para a Vitória, para todo mundo que nos assiste. Essa investigação aberta pelo Banco Central, ela demonstra exatamente isso, que há essa suspeita de que o Banco Central possa ter demorado para apurar as fraudes, para decretar, inclusive, a própria liquidação do Banco Master. Tem muitos especialistas na área, pessoas que acompanham esse setor, que avaliam que o Banco Central poderia ter decretado essa liquidação antes, se tivesse apurado melhor o que o Banco Master estava fazendo, essas fraudes, esses indícios de fraudes. Então, a gente vê agora que o próprio Banco Central, a própria autarquia, está
desconfiada de que possa ter havido essa demora e essa discussão vai seguir em frente. Essa investigação, Roberta, ela vai na contramão daquilo que é defendido, por exemplo, pela defesa do Daniel Vorcaro e pelos questionamentos que a gente viu, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, do ministro Jonathan de Jesus, em relação ao Banco Central, porque são duas coisas diferentes que vão mesmo no sentido contrário. Aqui a gente está falando de uma possível demora do BC para decretar a liquidação do Banco Master para apurar as fraudes. E a defesa de Vorcaro e o TCU questionavam o contrário, questionavam a pressa do Banco Central, a possível pressa do Banco Central para decretar essa liquidação. O ministro Jonathan de Jesus, ele chegou a fazer esse questionamento se a decisão do BC de decretar a liquidação do Master não tinha sido tomada ali sem os elementos necessários para que houvesse essa liquidação. E aqui não, o que a gente está vendo agora, depois do recuo que houve, inclusive do TCU, a gente está vendo que o que vai avançar de fato é essa avaliação se não houve, então, uma demora para decretar essa liquidação e, a partir disso, se for verificado que, de fato, o BC demorou, deve haver uma mudança, um arcabouço melhor, né, deve ser criado para poder fiscalizar esse tipo de operação dos bancos, Roberta.